pastor Paulo. Quem tem convicção, quem tem certeza que não está perdendo o seu tempo, mas que ao contrário, veio aqui para receber da infinita graça, a bondade e misericórdia de Deus, diz um amém bem forte aí. Amém. Existe algo que vai acontecer nesse culto, gente. Esse culto está muito conectado hoje. A Angélica praticamente, eu acho que ela leu o meu esboço no profético. Ela começou a profetizar o que eu preparei aqui. Ela começou a falar de fé, de fé, de fé, de fé. E o tema da mensagem de hoje é a essência da fé. Olha só. Então, Deus quer fazer e falar ao seu coração essa noite. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Pai, esta tua palavra em nome de Jesus, que essa noite uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé sobrenatural, Pai. Essa fé venha brotar nos corações. Uma fé que move a atmosfera. Uma fé que rompe limites. Uma fé que deixa para trás, ó Pai, a incerteza, o medo. E uma fé que é aliançada na tua palavra. Desperta, Pai, a fé necessária para que cada pessoa possa sair daqui com a sua resposta e o seu milagre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Raul, pede para o tecladista ministrar aqui junto comigo, por favor. Então, a fé é a base da nossa caminhada com Deus. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então você precisa entender essa noite que fé não é um detalhe da vida cristã, mas a fé é o fundamento da vida cristã. Diga assim: fé não é um detalhe da vida cristã. Diga assim: fé é o fundamento da vida cristã. Então, existe uma diferença entre falar de fé e viver a fé. Fé não é emoção. A fé não é um entusiasmo de um momento. Em um momento você é energizado. Em um momento, tranquilo. Vai na fé, vai na fé. Em um momento você é energizado e você ganha uma confiança e você parece que algo entra dentro de você e apodera de você por um momento e você começa a acreditar. Não, não é isso. A fé não é pensamento positivo. Não, fé não é um pensamento positivo, onde você fica pensando positivamente para que dê certo. Fé é confiança absoluta em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Diga assim: fé é confiança em Deus, mesmo quando tudo ao meu redor parece contrário. Quantos estão aqui, parece que tudo está dando ao contrário, tudo está conspirando contra você? Levante as mãos, vou levantar aqui, ó. Mas fé é isso. Fé é quando você está passando pela essa situação, onde a porta está fechada. A fé é quando você está passando pelo momento que parece que tudo está dando ao contrário, está conspirando contra você. E a fé te traz a convicção e a certeza que cedo ou mais tarde Deus vai agir. É isso que acontece em Gênesis
22. Abraão não estava no início da promessa dele. Não estava no início. Ele já tinha esperado por anos, mas preciso, 113 a 114 anos. Porque quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E quando ele foi provado, o relato é que Isaac tinha aproximadamente 14 anos. Ele já tinha chorado pela promessa. Chegou um momento que ele chegou e falou, Deus falou, pela segunda aparição: ei, permaneça na minha presença, porque de certo eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua descendência. E Abraão questiona a Deus: Senhor, como assim, se nem filho eu tenho? O Demascedo, Eliezer, o meu servo, vai ser aquele que vai herdar tudo que eu tenho. E Deus falou: não vai ser o servo, a minha promessa ainda está em pé ao seu respeito. Os anos se passaram, mas a minha palavra vai se cumprir. Se você crer, se você acreditar, se você confiar, você vai ver a minha palavra cumprir. A palavra cumpriu na vida dele. Ele já era nascido. Ele já tinha aprendido a confiar no Senhor. Depois dessa palavra, a palavra diz que ele creu e andava glorificando e dando glória a Deus. Isaac já tinha, como eu falei, já tinha nascido. A promessa já estava nos braços dele. E quando Deus chega para ele e fala: Abraão, e ele fala: eis-me aqui, agora eu quero que você faça alguma coisa. Eu quero testar a sua fé. Sabe o que você ama? Sabe aquilo que eu prometi? Sabe aquilo que eu dei para você, onde todos duvidavam, quando a sua mulher estéril, e ela mesmo riu na tenda, quando o meu anjo falou que um ano, com o período de gestação, ela teria uma criança nas mãos? Pois é. E essa criança hoje está aí com seus 14 anos. Eu quero que você me apresente e ofereça a ele num local que eu vou te dar. A essência da fé começa aqui. A essência da fé é quando você tem disponibilidade antes de entender. Vai passar situações que você não vai conseguir entender o momento. Você não vai conseguir entender nada. Mas o que Deus espera de você, a disponibilidade em obedecer e acreditar. Porque fé é obediência antes da explicação. É muito fácil quando você tem a explicação, quando Deus explica o porquê que tudo vai acontecer. Se Deus chegasse e falasse: José, você vai ser um momento que você vai ser vendido, vai ser um momento que você vai ser servo de Potifar, vai ser um momento que você vai estar lá na masmorra, mas isso é um processo que eu vou fazer com você, que vai haver um crescimento, mas confie em mim, porque eu prometo para você, você vai ser o vice-governador, você vai ser o pai de Faraó, vale a pena você continuar e acreditar, continuar crendo em mim. É muito fácil ter fé quando você tem explicação de como vai acontecer no futuro. Mas a verdadeira essência da fé é quando você obedece sem entender, é quando você obedece sem explicação. Isto é fé, é confiança antes da confirmação de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar. Porque a verdadeira fé não é provada quando estamos esperando a promessa, ela é provada quando Deus toca exatamente naquilo que nós mais amamos. Quando Deus vai provar sua fé, vai tocar o seu coração. Quando aquilo que você mais ama, ela é tocada. E aí você tem que mostrar para o mundo espiritual que você de fato confia em Deus. Que por mais difícil que a situação esteja passando, por mais doloroso que seja o processo, mas você vai dar a resposta para Deus, que você confia nele. E hoje Deus não está procurando pessoas que apenas falam de fé. Deus está procurando pessoas que vivem fé. E a pergunta que ecoa essa noite é:
Se Deus chamar o seu nome, como Ele chamou Abraão, você vai continuar dizendo para Ele: eis-me aqui? Se Deus pedir para você, entrega seu sonho, entrega seu desespero, entrega seu medo, entrega seu projeto, entrega seus recursos, você vai dizer: eis-me aqui? Senhor, pode fazer, eu confio no Senhor. É você vir aqui terça-feira após terça-feira, você vê tudo acontecendo, você vê um recebendo de um lado, você vê um recebendo do outro. A pessoa que está sentada do seu lado, ela não tem nem 2 semanas na campanha e já recebeu, e você já está na sua 2ª semana e nada aconteceu. A sua fé ainda continua sendo certa, você continua acreditando, esperando e se alegrando com a resposta dela. É um motivo de você dizer: se Deus operou na vida dela, eu vou continuar, porque Deus também vai operar na minha vida. Porque você precisa entender, a fé sempre será provada. A aprovação vem depois da prova. Não foi o diabo que provou Abraão. A palavra diz: passado esse tempo, Deus colocou Abraão à prova. Como eu falei, a promessa tinha chegado, Isaac tinha nascido, e então Deus pediu justamente aquilo que Deus havia prometido para você. Se você recebe algo de Deus, e depois Deus pede, você tem a confiança de entregar para Ele? A fé de Abraão foi testada, e ele foi aprovado. E depois da aprovação, sempre terá uma recompensa. Diga assim: fé aprovada gera uma recompensa. Depois que ele chegou, você conhece a história, ele deixa os 2 servos no pé do monte, e ele fala: fiquem aqui, porque eu irei com o menino, e nós voltaremos. O que ele falou para eles? Nós iremos voltar. Mas ele estava indo sacrificar o filho dele. Mas ele sabia, como Paulo diz, que Abraão creu que mesmo em meio à cinza, Deus era capaz de ressuscitar o filho dele. Deus sabia, Abraão sabia quem Deus era, que é Deus dos vivos e Deus dos mortos, o Deus que ressuscita sonhos, e o Deus que faz o impossível acontecer. E ele sobe com Isaac. No meio da caminhada, Isaac fala: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão vira para ele e fala: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Em outras palavras, Deus é Deus Jiré, o Deus da provisão. Porque existem momentos que você não vai entender como vai acontecer. Você não precisa entender o milagre, você precisa confiar na palavra de Deus, porque uma vez que a palavra de Deus é dita, ela vai se cumprir na sua vida. E aí ele amarra o menino, e o menino era crente. Abraão ensinou bem Isaac. Abraão levou Isaac a confiar no quando Deus fala, porque se fosse um outro, iria falar: meu pai é um doido, um maluco, perdeu o juízo, ia sair correndo. Mas a palavra diz que Abraão amarrou. Se Abraão amarrou, é porque Isaac fez assim. Fala assim: pai, desculpe, ele falou assim: pai, ele falou assim: pai, o Senhor me contou histórias maravilhosas a respeito desse Deus. O Senhor contou que a minha mãe era estéril, não poderia ter filhos. E o Senhor contou que esse Deus apareceu diante do Senhor e fez uma promessa que a nossa descendência seria numerosa na terra, e que na nossa descendência eu seria bendita todas as famílias da terra. Eu não estou entendendo porque Deus me pediu, mas eu sei, pai, algo vai acontecer. Mas eu confio em todas as histórias que o Senhor falou a respeito desse Deus. Toma aqui, pode amarrar. Toma aqui, pode oferecer.
Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele pediu, tem um plano maior que vai acontecer. O menino era crente, o menino confiava. Isso é fé. E Abraão pega o cutelo, vai imolar o filho dele. Ele não titubeou, ele não duvidou. Ele já tinha sacrificado Isaque no coração dele. Quando o anjo brada e fala assim: Abraão, não faça mal, porque eu vejo que você teme a Deus. E aí Deus vem com a recompensa. Disse Deus: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho. Ou seja, Deus falou: porque fizeste essa ação, confiaste em mim, fizeste essa ação e entregaste tudo a promessa, aquilo que você mais ama, que deveras te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e tua descendência possuirá as portas do teu inimigo. Ei, quando você confia, quando você obedece, quando você ouve a Deus, Deus vai dar para você a porta daqueles que estão te perseguindo. E a tua descendência será bendita entre todas as nações da terra. Ei, a bênção não é para uma região, a bênção é completa. A bênção vai alcançar extremidades, a bênção vai romper limites, a bênção vai romper barreiras. Quando você se posiciona em fé, quando você se posiciona em acreditar, quando você se posiciona em confiar em Deus, você vai romper barreiras, você vai romper limites, porque existe uma confiança, existe uma recompensa na sua entrega. Toda fé genuína, entenda, passa por testes. Isso não aconteceu somente na Bíblia. Homens de Deus viveram aqui nessa terra experiências com essa fé. George Miller, na Inglaterra, ele cuidava de um orfanato, e milhares de crianças faziam parte desse orfanato ali na Inglaterra. E ele cuidou desse orfanato sem pedir dinheiro para ninguém. Em nenhum momento ele pediu dinheiro. E ele conta que houve dias em que não havia nada para comer. Não havia nada. As crianças sentavam na mesa, aguardando o café da manhã. E qual foi a posição de George Miller? Desesperar? Chorar? Não, ele orava. Ele orava e falava: Pai, são tuas filhas, são teus filhos. Traz a providência, entra como a sua essência de Jeová Jireh. E mal terminava ele de orar, bateu na porta. E quem estava na porta? Um padeiro. E ele falou: o Senhor me acordou de madrugada, eu estava dormindo, falou assim: vá para a padaria, começa a fazer pão, prepara muito pão e leva lá para aquele orfanato. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de Betel. Betel é casa de pão. Fé faz coisas improváveis, impossíveis acontecer. Entenda, o milagre pode demorar, a dor pode insistir, o cenário pode parecer contrário, mas a fé não depende de cenário, a fé depende da palavra de Deus. A fé depende de joelho no chão e confiança completa em Deus. E isso você vai ver barreiras acontecer, serem rompidas. Segundo, a verdadeira fé, ela vai sacrificar a lógica diante do altar chamado palavra. Abraão subiu no monte sem entender. Não havia lógica para aquilo. Como assim pedir aquilo que havia prometido? Mas ele não discutiu. Em nenhum momento ele discutiu com Deus. Por quê? Ele não questionou a Deus, mas ele confiou. Mesmo que os sinais naturais não confirmassem o contrário.
Mas você precisa sacrificar a lógica. Se a palavra diz que você vai viver, você vai viver. Você não vai morrer. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Se a palavra diz que você está curado, você tem que se posicionar como uma pessoa que realmente acredita de que vai ser curada, mesmo com diagnóstico, mesmo com dor. A Angélica, que fez o profético hoje aqui, ela acabou de me contar ali: pastor, eu passei o dia com dor de cabeça. Pastor, eu tomei remédio e nada da dor passar. Mas ela falou que quando ela sumiu aqui, abriu a boca para fazer o profético, a dor sumiu, desapareceu. Porque quem tem palavra vive promessa. Quem se alinha com a palavra não olha sintomas. Quem vive pela fé sacrifica a lógica. Que lógica tinha a mulher do fluxo de sangue? Tocar nas vestes de Jesus. A palavra diz, ouvindo ela falar do que Jesus fazia, ouvindo ela de que Jesus no momento parou na frente do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Ela ouviu falar de um leproso que falou: Senhor, se quiseres bem, pode me curar. E aquele leproso foi até Jesus e Jesus tocou nele e disse: eu quero ser limpo. Ela ouviu falar de um cego que chegou e falou, clamou, e Jesus chegou, levou ele para fora da cidade, orou por ele, perguntou para ele: e agora, como está? A visão, eu consigo enxergar alguma coisa, mas eu vejo homens como árvores. Jesus faz uma segunda oração, e ele falou: e agora? Totalmente restaurado, Senhor. Ela ouviu falar que Jesus pegou um cego de nascença, que nasceu cego, nunca viu na vida, e abriu os olhos dele. Mas tinha um problema, ela tinha uma hemorragia, ela era imunda, ela não poderia estar no meio das pessoas. Se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada. Mas a fé dela falou: talvez você não tenha oportunidade de se expor, mas vai por trás dele, porque se você tão somente tocar nas vestes dele, você vai ser curado. E ela foi lá, tocou nas vestes, e a fé inaugurou um novo nível de milagre. Até então ninguém havia sido curado com toque, e ela abriu a cura através do toque. O que eu quero profetizar na sua vida é que a sua fé vai intensificar de forma tão grande, que você vai inaugurar um novo nível de fé e um novo nível de milagres. Não tinha lógica, mas ela sacrificou a lógica e viveu o milagre. O mesmo aconteceu com Pedro. Pescador, pescou a noite inteira e não pegou nada. Está lavando a rede na praia. Vem um galileu, acompanhado pela multidão, mas a multidão era grande. E esse galileu fez como se queria entrar no barco de Pedro. E pediu: ei, você pode afastar um pouquinho para eu ministrar para as pessoas? E do barco de Pedro ele começou a ministrar. Não sei, de repente, a mensagem daquele dia foi essa mensagem a respeito de fé. Que a fé move montanhas. Eu não sei o que Jesus falou, se ele falou sobre a muralha de Jericó, não sei o que ele pregou, mas com certeza foi um despertar de fé. E quando Jesus terminou, virou para ele e falou assim: ei, volta ao mar alto, lança as redes. Mas a lógica dizia que não era a hora de pesca. A hora de pescar era de madrugada, não de manhã, que não tinha como pegar naquele horário.
Mas Pedro falou assim: Senhor, passamos a madrugada inteira e não pegamos nada, mas segundo a sua palavra, eu vou sacrificar a lógica. A lógica não garante, a lógica diz, não tem possibilidade de pegar peixe esse horário, mas segundo a tua palavra, movido na sua palavra, confiando na sua palavra, eu vou lançar essa rede, eu vou voltar para o lugar da desonra, eu vou voltar do lugar onde não aconteceu nada. E ele volta, lança a rede e uma pesca maravilhosa acontece. Ei, comece a sacrificar a lógica no altar chamada palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, se mova na palavra de Deus e comece a ver céus abertos, comece a ver bênçãos sendo derramadas, comece a ver visitações de anjos, comece a ver o natural e o impossível se materializando para você viver o sobrenatural. As muralhas de Jericó, que lógica tinha a muralha de Jericó? O povo acampa ao redor de Jericó. Deus dá o comando. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta durante a cidade e não vão falar nada. E eles fizeram isso, primeiro dia. Que lógica tem isso? Segundo dia. O povo de Jericó deve ter falado, o calor do deserto cozinhou o miolo deles, ficar tudo doido. Olha só, dando volta. Terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º dia Deus falou: agora vocês não vão dar somente uma volta, vocês vão dar 7 voltas. E quando vocês terminarem a 7ª volta, os sacerdotes irão tocar as trombetas, vocês vão parar na frente das muralhas. E quando eles terminarem de tocar as trombetas, vocês vão gritar e a muralha vai cair. Mas não era um muro igual esse muro da igreja, não. Casas foram construídas em cima do muro. Imagine a largura daquele muro. Que lógica tem você parar, gritar e um muro cair? Onde a casa de Raabe era construída em cima do muro. Mas a fé sacrifica a lógica. A fé não procura entender para dar resposta, ela dá resposta antes de entender. Eles fizeram como Deus falou, e a muralha o que? Caiu. Reinhard Burke, que diz que quando começou a pregar na África, quase ninguém aparecia no culto dele. Ninguém aparecia. As pessoas só criticavam ele. Havia escassez. Mas ele dizia: a África será salva. Mas naquele momento parecia loucura. Naquele momento parecia um exagero de um pregador novo, que não entendia nada. Veio de outro país. Mas anos depois, milhões de pessoas ouviram a pregação ministrada por ele, e milhões de pessoas se converteram, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e milhões de pessoas tiveram um encontro com Deus, e as suas vidas totalmente mudadas. Por quê? No momento parecia loucura, mas tinha um objetivo. O que Deus precisava? De um homem que confiava, que quando a palavra é pregada, vidas são transformadas, vidas são libertas. Então, sacrifique a lógica nesse altar chamado a palavra de Deus. Terceiro, para que haja uma fé genuína, a essência da fé vai exigir uma conexão. E a conexão é fé mais o nome de Jesus. Milagres acontecem quando a fé, obediência, quando há palavra e quando há autoridade no nome de Jesus. Diga assim: milagres acontecem quando a fé, obediência, palavra e autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus em Filipenses 2:9 diz que
Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E quando a fé se conecta ao nome de Jesus, o impossível se move. Quando a fé se conecta ao nome de Jesus, o impossível vai se mover. É quando Davi declara: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a que tu tens afrontado. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Naquele momento Jesus não tinha chegado, ele exerceu a autoridade no nome do Pai. Agora o Pai deu uma autoridade ao Filho, que no nome dele se dobre céu, terra e inferno. Então você precisa entender que existe uma autoridade, você carrega um nome que quebra toda a barreira. E eu quero contar um exemplo aqui da terra, que aconteceu com um amigo meu conhecido. Nós não éramos pastores, 3 pessoas, eu e mais 2 amigos meus. E nós orávamos todos os dias, de domingo a domingo, de 6 a 7 da manhã. 7 da manhã todo mundo ia para o seu trabalho, de segunda a sexta. No sábado nós normalmente íamos para a igreja, orávamos e íamos para a padaria perto da igreja, tomávamos café, conversávamos ali e saíamos. E no domingo, como era normal, na época eu não era pastor, mas eu era músico, eu era da equipe de louvor, e eu era baixista, e os 2 eram vocalistas da equipe. Então nós orávamos, íamos para a padaria, depois íamos preparar som e ter um momento de levita na igreja. E chegou um sábado que ele chegou, fizemos a oração e fomos tomar café na padaria. Falamos: vamos tomar café na padaria? E aí um deles falou assim: não, hoje eu não vou não, eu vou estender meu período de oração, estou sentindo a vontade de orar mais um pouco. E eu virei e falei assim: ó, um beijo para você, eu vou para a padaria. E o outro falou: eu também vou para a padaria. Nós fomos para a padaria, ele ficou lá no quarto, orando sozinho. E ele estava orando com fervor, e declarando, e a oração dele estava sendo ouvida. E aí, alguém bateu na porta. Ele abriu, e uma pessoa chamada Vicente chegou e falou assim: poxa, eu estou vendo você, eu estou sentindo um fervor, estou sentindo uma força, estou sentindo algo aí vindo daí de dentro. E eu estou passando pela situação, estou passando pela angústia. Tem como você orar por mim? E ele era novo convertido. E ele falou: claro, pode vir. E ele fechou a porta. E quando ele chegou e começou a orar pela pessoa, o demônio manifestou. E que o demônio manifestou, engrossou a voz e deu um passo para frente. E ele deu um passo para trás. E o demônio deu mais um passo para frente, ele deu 2 passos para trás. Ele conta que o demônio partiu para cima dele, e ele saiu correndo na sala. E ele correndo e o demônio correndo atrás dele. E ele escutou a voz do pastor hoje, pastor Sami Bijage. Ouviu a voz, ele: socorro, Sami, me ajuda, me socorre. E o Sami não escutou, porque Deus tinha uma experiência para ele naquele dia, e foi embora. E ele, naquela angústia, ele ouviu a voz do Ferreira, que hoje já passou também: Ferreira, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E o Ferreira também não ouviu, e passou direto. E chegou um momento que o demônio conseguiu encurralar ele no canto, e virou para ele e falou assim: agora não tem como você correr, eu vou acabar com você. E partiu para cima dele. Ele conta que com medo, ele virou e falou: está amarrado em nome de Jesus. E quando ele falou: está amarrado em nome de Jesus, o demônio colocou a mão para trás. E ele falou: não é que o negócio funciona mesmo? E ele falou assim: foi bom eu passar por esse ridículo aqui, porque até então eu não conhecia a minha identidade. Até então eu não sabia quem eu era. Até então eu não sabia o poder que tem o meu Salvador. E aquele que estava correndo do demônio, ele deu o passo para frente, meteu a cabeça no demônio
na cabeça da pessoa que estava endemoniada e falou assim: ó, em nome de Jesus eu quero te dar uma ordem, você não vai mais escravizar essa pessoa, a partir de agora essa pessoa vai ser liberta, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, sai. E o Vicente ficou totalmente liberto naquele dia, e ali começou um ministério de libertação, e hoje ele é um pastor na igreja, e onde as pessoas vão até ele, e através da mão dele, com a unção do Espírito Santo, ele consegue libertar várias pessoas, porque há poder no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo. Eu não temerei, se o Senhor está comigo, o que me poderá fazer o homem? Então precisa haver essa conexão, essa confiança, essa certeza, que há o poder no nome de Jesus. E eu quero fazer uma declaração profética com você essa noite. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e que você repetisse comigo, dizendo: segundo a palavra do meu Deus, em nome do seu Filho Jesus, esta noite eu declaro: portas irão se abrir, enfermidades irão cair, sonhos serão reativados. E diga assim: cadeias espirituais serão quebradas. Diga de novo: segundo a palavra do meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, esta noite eu quero declarar. Diga assim: essa noite eu quero criar uma atmosfera. Diga assim: essa noite eu quero criar um movimento. E que essa noite, em nome de Jesus, portas irão se abrir, enfermidades irão cair, sonhos serão reativados, cadeias espirituais serão quebradas. Diga assim: eu oro também que doenças crônicas desapareçam, dores persistentes cessem agora. Diga assim: diagnósticos médicos sejam alterados. Diga assim: essa noite, que sintomas recorrentes desapareçam. Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro a minha cura e a minha salvação. Diga assim: não porque eu mereço, mas porque eu decido confiar no poder do nome de Jesus. Repita, diga assim: porque eu decido confiar no poder do nome de Jesus. Diga assim: há poder do nome de Jesus para curar, para salvar e para libertar. Seja curado, seja liberto e seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé. Qual a conclusão que nós chegamos essa noite? Sem fé não há aprovação. Abel foi provado, Abraão foi provado, grandes homens de Deus foram provados. Todos eles passaram pela prova. E eu quero profetizar que você também vai ser aprovado. Você vai passar pela prova e você vai ser aprovado. Mas entenda que sem sacrifício não há aprovação. Foi necessário a Abraão colocar o filho dele no altar. Foi necessário ele sacrificar a lógica. Foi necessário ele sacrificar as emoções. É fácil para um pai sacrificar um filho? O único filho? Uma promessa que ele havia esperado por 25 anos. Porque quando Deus fez a promessa primeiro para ele, ele tinha 75 anos. E quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Ele esperou 25 anos. E depois mais 14 anos. E Deus faz a prova.
Mas ele decide entregar a lógica. Ele decidiu entregar o seu sentimento. Ele decidiu entregar a dúvida. Ele decidiu entregar o seu medo. E é isso que você precisa fazer essa noite. É entender que deserto não é lugar de morte. Nós iremos passar por um deserto. Deserto é um lugar de experiência. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de você ter um encontro com Deus. É o lugar da sua aprovação. Deserto nunca foi uma moradia. Deserto é uma passagem. Não aceite o deserto como sendo um estadio, uma morada sua. É um local que você vai passar e nele você vai crescer. E o nome do Senhor vai ser glorificado com Deus. Você precisa entender algo essa noite. Quem anda por fé, quem vive fé, vence onde outros fracassaram. As experiências de outras pessoas não diz respeito a você. Quantas pessoas que chegam e falam assim: eu já tentei isso, tenta isso não. Eu tentei, eu quebrei. Eu tentei, perdi tudo. Mas quem disse que a história da outra pessoa define a sua história? Quem define a tua história é a palavra. Eis que estarei contigo todos os dias. E se Deus está com você todos os dias, o mar vai se abrir, a muralha vai cair, a estéril vai ser mão de filhos, o paralítico vai levantar da cadeira de roda, o cego de nascença terá os seus olhos abertos. Um exército de 185 mil contra você vai cair, porque Deus precisa mandar somente um anjo, e um anjo é capaz de trazer a sua vitória. Então, não espere o milagre acontecer para você ter fé. Tenha fé que o seu milagre com certeza irá acontecer. Por um instante, feche os seus olhos e juntamente com a equipe de louvor, tenha mais um momento de adoração ao Senhor. Tenha um momento de confissão, você colocar diante de Deus a sua fé. Dizer para Deus que fé não é detalhe na vida cristã, mas a fé é o fundamento da vida cristã. Então adore ao Senhor.